É isso aí, Lena Caetano. Muito boa tarde a ti também, aos nossos telespectadores. Estamos já adentrando o mês de setembro, já estamos no mês de setembro e mais uma safra de arroz daqui a pouquinho batendo na porta. E sobre isso nós vamos conversar agora com o Pedro Raman, que é engenheiro agrônomo do IRGA aqui em Cachoeira do Sul, para já saber as expectativas. Pedro, muito boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. Começo te perguntando como é que está a expectativa dessa próxima safra. Boa tarde a todos os espectadores. A gente tem então uma expectativa para essa safra que deve iniciar a semeadura agora no mês de setembro em Cachoeira e no estado do Rio Grande do Sul, né, de redução de área. Então a redução da área no estado do Rio Grande do Sul vai ficar na ordem de torno de 10%, né, e Cachoeira do Sul também quase 11%, né? 10,9% é a intenção de semeadura que nós levantamos junto aos produtores, né? Então a área de Cachoeira deve ficar em torno de 22.600 hectares de arroz, né? E por outro lado, a área de soja em rotação, né, que é uma cultura importante aí no sistema produtivo da várzea, ela deve aumentar aí quase 20%, né? Então a gente tem uma expectativa em Cachoeira de semeadura de 13.179 hectares de soja em rotação. Então, a gente ressalta aí a importância do aumento da soja, melhorando todo o processo produtivo do arroz. Se nós formos comparar estes números com a última safra, nós estamos em elevação ou não? É uma redução de área, né? Como eu comentei, na ordem de 10%. Né? Então, a área de Cachoeira ela vem reduzindo nos últimos anos. Né? É uma consequência aí de uma menor rentabilidade da cultura em relação a outras, né? Principalmente a soja. E com a entrada da soja nesse sistema de rotação, né? Que a gente vem fomentando e incentivando os produtores vêm adquirindo essas práticas de forma muito efetiva na lavoura, para melhorar o sistema produtivo aí de controle de ervas daninhas, né? Melhorar a questão de redução de custos de preparo de solo, né? E a soja vem entrando muito bem nas várzeas aí, como consequência aí, melhorando a produtividade do arroz. Então a gente tem para essa safra uma expectativa de redução de arroz e aumento novamente da área de soja aqui em Cachoeira e também no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tem uma expectativa de em torno de 862 mil hectares de arroz, né, que é inferior aos 945 semeados na safra anterior. Como é que tu vês esse crescimento da soja aqui na região? É um processo que a gente vem acompanhando e incentivando, né? Porque a soja ela traz diversos benefícios ao arroz, né? E na região central nós temos aí uma expectativa de 54.963 hectares nessa safra, né? 54 mil hectares, enquanto que a área de arroz aqui da região central é de 115 mil hectares. Então a gente já está aí quase chegando a 50% da área em rotação com soja. Né? Isso aí na região central, que é uma região com mais dificuldade em relação ao relevo mais plano, né? Nas várzeas dos rios e dificuldade de drenagem, essa área chama atenção, né? Porque mesmo com essas dificuldades de particularidades da região central, né? Os produtores estão conseguindo aí implantar a cultura da soja e muitos com sucesso, né? Então a gente vê o avanço da soja tanto na região central, né, em Cachoeira, na região central e no Rio Grande do Sul, com bons olhos e incentivando para melhorar a produtividade de arroz como um todo. Pedro, enquanto engenheiro agrônomo aqui do IRGA, como é que vocês avaliam as condições climáticas que passou essa última safra? Bom, a última safra ela foi muito difícil devido à severa estiagem que nós tivemos, né? Então, não só a soja, que é uma cultura de sequeiro, ela foi seriamente atingida e com produtividades aqui no município até com redução de em torno de 50%, né, na grande parte das áreas, mas também o arroz, né, apesar de ser irrigado naquelas lavouras aí que são irrigadas por pequenos rios e arroios, né, como ali o Irapuá, Piquiri, Santa Bárbara, a gente teve durante um longo período dificuldade de irrigação, faltou água para o arroz também, né, e isso ocasionou aí
uma redução de produtividade na última safra, né? Então a gente teve aí, apesar da safra anterior, uma produtividade em torno de 8.500 quilos, na safra passada já tivemos aí uma redução de 1.000 quilos por hectare em relação a isso. Não é uma redução tão grande quanto a soja, né, que é uma cultura de sequeiro, mas é significativo para o arroz, que geralmente tem uma estabilidade produtiva maior, né? Para a próxima safra, nós temos aí uma expectativa de novamente um fenômeno de laninha, né, e isso tende a ser um clima mais seco novamente, né? Então, os prognósticos têm mostrado que pelo menos até o mês de dezembro nós vamos ter chuvas abaixo da média, né? E a partir de janeiro, ainda é um pouco cedo para fazer as previsões, mas elas devem normalizar. Mas é um indicativo aí que podemos ter novamente problemas com falta de chuvas nessa safra. Vocês aqui no escritório do IRGA, que tem um convívio maior com o produtor, qual é o relato que vocês estão tendo da maioria dos produtores com relação à safra? O sentimento dos produtores é esse que mostram nos números, né? De diminuir a área de arroz, aumentar a área de soja, porque hoje a soja ela tem uma rentabilidade maior, né? Principalmente quando tu considera a necessidade de estrutura, de mão de obra que envolve, né? O arroz, por ser uma lavoura irrigada, né, ela necessita aí mais recursos, principalmente quanto à mão de obra para irrigação, né? Ela tem um custo produtivo muito maior que a soja. Então, quando o produtor coloca ali na ponta do lápis e verifica a rentabilidade de cada cultura, ela vê que com os preços que a gente tem hoje de comercialização de arroz e soja, a soja ela tem sido mais vantajosa, né? Apesar das duas culturas terem tido seu custo de produção aumentado, né? Elas estão com um custo de produção muito alto, ainda assim a soja ela tem dado um retorno melhor, né, que o arroz nesse cenário. Mas a gente enxerga que nas terras baixas, nas várzeas, né, as duas culturas acabam sendo complementares, né? Então o produtor entrando aí com mais soja e equilibrando essa área de soja com arroz, ele tem uma condição de sustentabilidade produtiva melhor, né? E vai ser um jogo aí de ganha-ganha entre arroz e soja, melhorando as produtividades e a renda para ele. Esse processo de incentivo à cultura da soja em várzea, ele já é antigo, né? Então o Rio Grande do Sul ele vem aumentando a área de soja em várzea de forma mais efetiva aí ao longo dos últimos 10 anos. Mas esse processo ele se acentuou aí nos últimos 3 anos, chegando hoje a intenção de área semeada de soja em várzea no estado de 505 mil hectares, né? Ou seja, já é mais de 60% da área de arroz. Então, a maior parte do arroz do Rio Grande do Sul ele já está em rotação com soja, né? Então, é um novo cenário que a gente observa e considera aí para o produtor ter melhores níveis de produtividade. Além da soja, está entrando, né, mais recentemente o milho também, né? Então, é mais uma cultura aí que vem a agregar e diversificar a renda na propriedade, né? Melhoram também as questões de rotação e de integração com pecuária também, né? Então, resumindo, é um sistema produtivo na várzea que engloba várias culturas, com a pecuária também, né, que proporciona ao produtor aí ter mais sustentabilidade e rentabilidade ao longo dos anos aí na sua atividade. Agora, quais são os próximos passos, então, dessa safra, que nós estamos na semeadura? O que vem depois agora? As áreas de pré-germinado, né, que representam em torno de 20% a 25% do município aqui de Cachoeira do Sul, a gente tem mais certo esse dado percentual no final do mês de janeiro, mas em torno dessa área ela já está em grande parte com água nos quadros e já pronta para receber a semeadura do arroz pré-germinado, que deve acontecer agora já a partir de setembro, né? As primeiras áreas de semeadura em solo seco, que a gente chama em linha, que é o sistema de cultivo mínimo ou convencional, também iniciam as primeiras lavouras entre 15 a 20 de setembro, né? Nós temos aí hoje em torno de 75% da área preparada do município, né? Então essas primeiras áreas que estão aptas a receber
a cultura elas já vão iniciar a semeadura agora no mês de setembro, né? A gente tem um benefício, voltando à questão da soja, né, que já entrega para o arroz uma área praticamente pronta para a semeadura, né? O produtor se colhe sem umidade, em período úmido, e consegue colher sem deixar rastros na lavoura, a lavoura de soja, ele somente faz o entaipamento e já tem área pronta para fazer a semeadura do arroz. Então, considerando que a gente já tem aí em Cachoeira 50%, 60% da área vindo de soja no ano anterior, né, as áreas elas já estão bem mais avançadas para poder receber o arroz agora no mês de setembro. Tá certo, Pedro, obrigado. Obrigado, a gente está sempre à disposição. Um abraço. Lena Caetano, voltamos contigo ao estúdio, mais uma safra chegando e por aqui a gente vai seguir acompanhando. Volto contigo.